E aí pessoal, tudo bem? Bora para mais um resumo da rodada do Brasileirão, dessa vez a quinta rodada desse Campeonato Brasileiro de 2024. Um fim de semana bem movimentado, não só no futebol como no Brasil como um todo. Então temos bastante coisa para falar, beleza? Os jogos que eu consegui assistir foram Fluminense 2, Atlético Mineiro 2, jogo lá no Espírito Santo. Corinthians 0 e Fortaleza 0, que aconteceu lá em Itaquera, na Neoquímica Arena, e Cuiabá 2, ou melhor, Cuiabá 0, Palmeiras 2, lá na Arena Pantanal. Beleza? Então vou passar um pouco sobre os jogos e também queria falar algumas coisas a mais no final, certo? Então, começando por esse jogo do Fluminense e Galo, jogo que aconteceu lá em Cariacica, no Espírito Santo, por conta do show da Madonna, show que juntou mais de 1.600.000 pessoas em Copacabana, movimentou toda a cidade do Rio de Janeiro e até por isso o Fluminense achou melhor mandar o seu jogo no Espírito Santo, o que eu acho muito importante, até para trazer a marca Fluminense para outros lugares do Brasil. O Espírito Santo é um lugar que acaba sendo um pouco carente de futebol, porque não tem nenhum time na Série A, nem em grandes cenários nacionais. Então, acho que foi muito importante que o Fluminense tivesse o mando de campo lá. E foi um jogo, assim, extremamente movimentado e extremamente interessante. Passou por dois trabalhos em momentos totalmente diferentes. O trabalho do Fernando Diniz, que vive um momento de instabilidade depois de tudo que o Fluminense já viveu com ele no ano passado. Nesse momento é um momento instável, que o time vai tendo algumas dificuldades. Do lado do Atlético Mineiro, é um trabalho também muito propositivo, diferente do Diniz, né, que é um trabalho realmente muito diferente dos outros, mas é um trabalho que também quer propor jogo, que quer gerar dificuldades para os adversários por meio da posse de bola, mas que é um trabalho totalmente novo, que é o trabalho do Gabriel Milito no Atlético, trabalho ainda invicto, ele ainda não perdeu desde que assumiu o comando do Galo, mas esteve muito perto de acontecer isso no último sábado. O Fluminense começou bem melhor, conseguiu estar muito bem com a dobra de pontas, né, no lado direito. O Diniz coloca o Marquinhos no lugar do Samuel Xavier, que teve um problema físico lá no jogo, no último jogo lá contra o Cerro Porteño, e por isso não pôde começar jogando. Ele coloca o Marquinhos na lateral e faz uma espécie de dobra de pontas, e foi exatamente com eles dois que a jogada do primeiro gol sai, logo aos 4 minutos. Aproveitando também as subidas do Arana, né, que com o Milito tem funcionado como se fosse uma espécie de ala, isso também abre espaços lá na parte defensiva, e com isso eles dois conseguiram construir uma boa jogada, e o Marquinhos leva para a linha de fundo e cruza pro Cano fazer o primeiro gol. O Cano até tomou uma joelhada ali do Scarpa, ficou caindo por um tempo, mas depois se recuperou. Uma joelhada totalmente sem querer e acho que nem um pouco violenta, mas que deixou o atacante argentino meio baleado ali, nem conseguiu comemorar direito o gol. Depois disso, o Fluminense conseguiu se defender bem ao longo do primeiro tempo. Eu acho que o Galo não teve o mesmo domínio que teve em outros jogos. Em vários jogos conseguiu, por exemplo, como foi contra o Cruzeiro, o time conseguiu resolver logo no primeiro tempo. Contra o Fluminense não foi assim. Apesar de o time ter pressionado, ter tentado apertar o Fluminense no seu campo de defesa, ter dado dificuldades para essa saída de bola, que é sempre muito arriscada com o Diniz, o time do Atlético não conseguiu criar muitas chances realmente claras de gol. Dá para citar, acho que a principal foi a do Paulinho, que ele sai na cara do gol com o Fábio, tentou ali dar um toque por cobertura, acabou parando nas mãos do goleiro já experientíssimo, né, 43 anos, o goleirão do Fluminense, que fez uma partida extremamente segura, foi muito importante nos momentos onde a defesa do Fluminense teve alguma dificuldade para conseguir segurar bem, para conseguir parar algumas chances que o Galo teve ao longo da partida. O time do Fluminense, no geral, achei que foi bem seguro defensivamente, apesar das boas defesas do Fábio. O Marcelo fez uma ótima partida defensiva, o Manuel fez uma boa partida também. O Felipe Melo acho que não, acho que ele teve algumas falhas ao longo da partida que inclusive deram espaços pro Atlético atacar, mas no geral foi uma partida boa. Do lado do Atlético, o time teve dificuldades no primeiro tempo. Acho que no primeiro tempo o Fluminense foi um pouco melhor, apesar de ter tido muitos problemas, especialmente com cartões amarelos. Então o time acho que estava um pouco nervoso até em alguns momentos. E o time terminou o primeiro tempo com 4 amarelos em campo, mais o Diogo Barbosa, que tomou um, e acho que o auxiliar do Diniz ainda tomou um vermelho.
Então, assim, isso é bem pesado de se tomar logo no primeiro tempo. Mas, no geral, um primeiro tempo bom do Fluminense, que não deixou que o Atlético Mineiro dominasse totalmente o jogo. Teve momentos, inclusive, que o Fluminense conseguiu marcar o Atlético lá no campo de defesa, conseguiu subir um pouco sua marcação, conseguiu dar alguma pressão aí em cima dos zagueiros. Então, no geral, achei que foi uma boa partida, no qual o Fluminense não deu não deixou que o Atlético Mineiro dominasse, assim como o Atlético dominou nos últimos jogos. E inclusive foi coroado dessa maneira com a vitória parcial na primeira etapa. A segunda etapa começou diferente. O Atlético pressionando, conseguindo achar aos poucos esses espaços, conseguindo nesses ataques mais posicionais, manejar bem a defesa do Fluminense e encontrar alguns espaços. Foi assim que o Paulinho ficou de novo cara a cara com o Fábio, dessa vez chutou reto, né? Não chutou por cobertura, mas acabou parando nas mãos do goleiro Fábio de novo. Com isso, o Atlético foi crescendo na partida e tal, até que o Diniz promove uma substituição. Entra Alexander, Renato Augusto e Felipe Andrade, e o time simplesmente, isso dá muito certo, né? O time conseguiu, na primeira jogada deles, conseguiu subir um pouco a marcação, o Everson erra o passe, o Alexander roubou, tocou pro Renato Augusto, que fez o primeiro gol dele como jogador do Fluminense, ele que chegou do Corinthians agora no início do ano. Muito belo gol ali para ampliar o placar, 2-0 pro Flu. O Alexander também muito importante, ele que esteve entre os 4 jogadores que foram suspensos por indisciplina. O John Kennedy acabou sendo suspenso de novo, né? O único que ainda não voltou. Mas é muito importante que o Fluminense tenha esses jogadores jovens, né? Esse vigor físico combinado com a técnica que os jogadores mais experientes dão. Eu acho que isso é essencial para a temporada do Fluminense, e ver o Alexander brilhando como ele brilhou foi realmente muito bom. Então, assim, vamos ver o quanto ele consegue manter essa sequência, mas conseguiu roubar a bola, conseguiu dar o passe, isso é muito importante, até pensando também agora que o Fluminense contratou mais um jogador experiente no Thiago Silva, né? Já são 40 anos, então, assim, acho que até para dar uma rejuvenescida nesse time e fazer com que a técnica dos jogadores mais experientes também tenha efeito, acho que é importante que esses jogadores jovens às vezes corram um pouco mais para conseguir, às vezes, roubar uma bola, achar um espaço, e foi isso que o Alexander fez. 2-0 o Flu. Com isso, o Fluminense começou a pressionar mais, conseguiu se portar mais no campo de ataque do Galo. O Galo teve um pouco de dificuldade de se recuperar mentalmente também depois do gol. Com isso, veio mais uma chance ainda com o Cano, onde o time poderia ter ampliado para 3-0 e talvez resolvido a partida. Ele acabou perdendo. E depois passou um pouco de tempo ali, já nos 70 e poucos minutos, né, de partida, né, que seriam equivalentes a 27, né, um pouco depois da metade do segundo tempo, veio o Milito com a sua substituição milagrosa, assim como a do Diniz. Ele coloca o Vargas e o Igor Gomes no lugar do Hulk e do Zarate. O Zarate fez uma partida muito abaixo, o Hulk também, mas a partida do Zarate para mim foi bem ruim, muito apagado, e o time precisava dele para quebrar um pouco essa linha de marcação do Fluminense. Ele foi bem abaixo. E na jogada do gol, simplesmente, o Vargas... Foi absurdo, velho. O Vargas, ele entra, corre pro ataque, recebe a bola e faz o gol. Foi bizarro. E com o passe do Igor Gomes ainda, que tinha acabado de entrar também. Então, com isso, o Atlético Mineiro conseguiu... assim, rapidamente já diminuiu o placar para 2-1. E foi pressionar, foi para cima, foi encontrando espaços. E aí vem pra mim uma falha do Diniz na partida, que foi colocar o Terans. Ele coloca o Terans no lugar do Lima. Acho que o time estava muito bem estruturado ali com aquele esquema, junto com o Alexander e com o Martinelli ali no meio campo, o Arias um pouco mais avançado e o Renato Augusto com o Cano funcionando como se fosse uma dupla de atacantes. Ele tira o Lima, coloca o Terans, e eu acho que isso deu uma complicada no time, porque foi exatamente em cima do Terans que sai o gol. O Arana consegue levar para a linha de fundo em cima do Terans, cruza de novo para o Vargas fazer mais um gol. Então foi uma substituição realmente espetacular. O Vargas, que vai se renascendo como jogador do Galo agora com o trabalho do Milito, um jogador experientíssimo, um jogador com muita qualidade, e consegue já fazer o terceiro gol dele no Brasileirão. Já é o artilheiro do campeonato, junto com o Everaldo e com o Luciano do São Paulo, né, Everaldo do Bahia.
Então, muito importante o gol. O Galo ainda tentou pressionar um pouco mais, mas não conseguiu achar o gol da virada. Eu acho que teve oportunidades, inclusive, para isso, mas acabou parando nas mãos do goleiro Fábio. No geral, uma partida boa do Fluminense, acho que até os 70 minutos ali. Depois disso, o time teve um pouco de dificuldades ali de sair da pressão do Galo. E quase acabou tomando a virada. Acaba sendo um empate um pouco decepcionante, apesar da boa partida. E pro Galo, um empate importante, que mostra esse bom momento do Milito, que um trabalho que vem realmente sendo bem especial. Depois disso, tivemos um pouco mais tarde, às 9 horas, estive lá, inclusive, na Neoquímica Arena para Corinthians 0, Fortaleza 0. Vou deixar agora um videozinho para vocês, um pouco do que foi a partida. Eu gravei lá na beira do campo. Fica aí, rapidão. É isso, fim de papo aqui na Neoquímica Arena, 0-0, Corinthians e Fortaleza. Esse jogo que era para acontecer às 16 horas, 4 da tarde, aconteceu às 9 da noite por decisões da CBF. O jogo teve muito domínio do Corinthians, que foi muito mais perigoso, especialmente no primeiro tempo. Fortaleza pouco ofereceu perigo para o gol do goleiro Carlos Miguel na primeira etapa. O Corinthians pressionou, mas parou no paredão João Ricardo, que conquistou aí o recorde de defesas em uma única partida no Brasileirão 2024, com 9 defesas. Foi realmente espetacular a atuação dele aqui. No segundo tempo, o Fortaleza ainda conseguiu algumas chances, ainda conseguiu ser mais efetivo no ataque, inclusive levando um grande perigo para o gol do goleiro Carlos Miguel no chute do Moisés, mas nada feito. Termina aqui 0-0, tudo zerado. O Corinthians com isso chega a 5 pontos na competição, né, com esse empate, e o Fortaleza chega a 6 pontos na competição, enfim, conquistando aí o seu terceiro empate e também buscando voos maiores nesse Brasileirão. Bom, como vocês entenderam, foi basicamente isso. Vou tentar dar uma explicada melhor, até porque eu tava um pouco sem tempo ali na beira do campo. O Corinthians começou muito bem, o Corinthians que entrou com um ataque bem móvel, aliás, falei meio campo, ataque. O Wesley na ponta esquerda, Bom, vocês ouviram aí um pouco do resumo da partida entre Corinthians e Fortaleza, mas vou tentar dar uma explicada um pouco melhor. O Corinthians conseguiu atacar muito bem, especialmente com um ataque bem móvel que teve, com o Romero como se fosse um centroavante, né, com uma referência, o Wesley na ponta esquerda e o Mosquito, né, o Gustavo Silva, na ponta direita. O time conseguiu pressionar muito bem, foi muito efetivo, especialmente no primeiro tempo. O Fortaleza tinha muitas dificuldades de qualquer escapada. Fortaleza que também atuou com um ataque um pouco mais móvel, né? Deixou o Lucero no banco e conseguiu algumas oportunidades no contra-ataque. Na verdade, a única oportunidade que o time conseguiu no primeiro tempo foi um contra-ataque, especialmente com o Breno Lopes. Breno Lopes voltando na Neoquímica Arena depois do empréstimo dele do Palmeiras para o Fortaleza. E de novo passando por um momento... ele que no jogo do Corinthians contra o Palmeiras teve a grande chance do jogo, onde ele teve cara a cara com o goleiro Cássio, mas acabou perdendo o gol. Teve mais uma chance desse nível, dessa vez contra o Carlos Miguel, agora o goleiro titular do Corinthians, terceiro jogo dele como titular, é a maior sequência do Carlos Miguel como titular do Corinthians. O Breno Lopes teve a chance ali cara a cara, mas acabou perdendo, mandou para fora. Inclusive o juiz marcou impedimento, né, mas não estava impedido. Então, se fosse pro VAR, talvez pudesse ter sido marcado o primeiro gol do jogo ali com o Breno Lopes. Do outro lado, como eu disse, uma pressão espetacular do Corinthians. Não teve outra grande chance do Fortaleza como essa. O Corinthians pressionou, criou grandes chances. O Wesley gerou muitas dificuldades ali pro Tinga e pro Iago Pikachu, que estavam em cima dele. O Garro e o Breno Bidon conseguiam fazer uma ótima dupla de meio campo para conseguir achar esses espaços. Muitos cruzamentos importantes, e as chances foram totalmente barradas por um cara chamado João Ricardo. João Ricardo fez uma partidaça, conseguiu defender, pegar até pensamento, não passava nem Wi-Fi ali pelas mãos do goleirão do Fortaleza. Foi realmente absurda a atuação dele. A atuação de mais defesas de um goleiro em um jogo desse Brasileirão, foram 9 defesas. Então ele salvou muitas vezes, inclusive, várias chances de cabeça. Teve bola do Félix Torres, teve chance do Romero,
teve chance do Garro, assim, muitas. Inclusive no primeiro tempo, um dos lances mais engraçados para quem tava no estádio, quem tava em casa assistindo também, foi uma falta que o Romero cobrou. A bola foi... Eu tinha certeza que tinha sido gol, assim, mas a bola acabou indo para fora. Então até quando o João Ricardo não conseguia pegar, também deu sorte, que a bola foi para fora. E assim, um grande primeiro tempo do Corinthians, o segundo tempo o time continuou muito bem, continuou pressionando, mas aos poucos o Fortaleza também foi conseguindo se equilibrar um pouco na partida, não tomar uma pressão tão forte. O time conseguiu até depois dar uma pressão maior. Eu falei com o Vojvoda logo depois da partida, então se você quiser também ficar ligado. Eu vou deixar aqui uma rapidinho aqui do que ele falou lá depois. Assim, o primeiro tempo, como você disse, realmente foi pior do que o segundo. Eu queria perguntar para você, o que você acha que mudou da primeira para a segunda etapa? Corregimos, o principalmente nosso posicionamento sem bola. No primeiro tempo nos recibía Raniele, ahí entonces tenía que o saltar a la presión uno de nuestros volantes centrales, con ese salto y nuestra defensa un poco más baja y no tan compactos, ellos encontraban juego pelo ese sector. Cuando corregimos eso, posicionando a nuestro media y a nuestro atacante juntos y dificultando a la recepción de ese jugador de camisa 5 de ellos, hallo que tivemos más compactos, levantamos un poco líneas y tivemos minutos muy bons. Hallo que del minuto 25 al 35 se vio un Fortaleza plantado en Ocampo, ¿sí? Bien posicionado. Y a partir también y terminamos el partido bien, terminamos el partido manejando bola, finalizamos o partida en campo adversario también. Estamos jugando en un campo difícil, con un adversario, bueno, que tiene sus buenos jugadores, que está con su gente. Nós en Castelao también hacemos algo similar. Como o próprio Vojvoda falou, foi realmente um segundo tempo melhor do time do Fortaleza, que conseguiu algumas boas chances. Acho que a principal foi uma chance do Moisés, que ele deu um grande corte e acabou chutando ali para a grande defesa do Carlos Miguel. É o terceiro jogo seguido do Carlos Miguel como titular no Corinthians, a maior sequência dele, né? Ele tá aí nesse momento agora como titular, depois dos problemas que houveram com o Cássio. Eu acho que ele tem respondido muito bem, e acho que o Cássio também tem respondido bem esse momento dele como reserva, mas é um debate bem grande aí dentro dessa... Acho que essa é uma das maiores questões desse momento do Timão. Mas o Carlos Miguel tem tido ótimas atuações, foi muito bem contra o América de Natal, agora de novo muito bem, especialmente nessa defesa contra o Fortaleza. Como eu disse, o Fortaleza conseguiu pressionar um pouco melhor, conseguiu ocupar mais o campo de ataque. Foi um segundo tempo melhor, mas também muito equilibrado. O Corinthians também teve mais chances, teve oportunidades ainda parando nas mãos do goleiro Carlos Miguel. Acho que a principal foi uma chance do Hugo, o passe ali do Garro pro lateral Hugo, que dificilmente aparece no ataque. Dessa vez conseguiu aparecer, mas acabou perdendo o gol. Então o Corinthians ainda pressionava um pouco mais, mas ao longo do segundo tempo o Fortaleza foi conseguindo equilibrar o jogo. Mas enfim, o jogo acabou 0-0, nenhum dos times conseguiu construir o gol, apesar de ter tido grandes chances. Antes de passar para a próxima partida, eu só queria destacar um pouco sobre a nova camisa do Timão, muito bonita inclusive. É um pouco difícil de enxergar os números lá da cabine, mas é uma camisa muito bonita e com uma campanha bem legal, né? Uma campanha antirracista que trouxe vários caras muito relevantes dentro do cenário nacional em relação a essa pauta. Acho que dois dos principais exemplos são o JP, um dos grandes aí da batalha de rap nacional. Ele tem sido um dos principais nomes dessa campanha da nova camiseta do Corinthians. O Vinão também, um cara que estuda na Unicamp, que também é muito relevante dentro dessas pautas. Então caras realmente de quebrada, caras que são apaixonados pelo Corinthians e que têm tido a honra de conseguir participar dessa campanha, mas também acho que é muito bom para o Corinthians se associar a realmente seus torcedores. É um time que se coloca como time do povo, e eu acho que colocar uma camisa com essa pauta é realmente muito
muito bom e muito, não só inteligente, mas importante para esse time do Corinthians. E sem contar que a camisa é realmente muito bonita. Então, enfim, legal essa campanha e ficou bem bonito ali no campo, né? O time do Corinthians com o uniforme preto, totalmente preto, o Fortaleza com o uniforme branco, ficou um aspecto bem legal de se assistir. Então, enfim, acho que é importante pontuar também essa campanha do Corinthians que tem sido feita ao redor principalmente dessa camisa número 2, a camisa preta. Falar um pouco sobre o último jogo da rodada, jogo entre Cuiabá e Palmeiras, lá na Arena Pantanal. Um jogo um pouco monótono no primeiro tempo. É interessante ver como o Palmeiras... Agora, falar sobre o último jogo da rodada. Palmeiras 2, Cuiabá 0. Jogo lá na Arena Pantanal, né? No caso foi Cuiabá 0, Palmeiras 2. Mas, assim, interessante ver como o Palmeiras entrou com uma formação um pouco diferente, colocou o Mike no banco, colocou o Veiga no banco. Eu acho que isso foi o principal. É um cara que tem tido uma sequência muito grande de jogos, até por isso está cansado. Apesar de ter problemas técnicos também, tem tido algumas dificuldades um pouco nessas últimas partidas do Palmeiras. Interessante ver que o Abel finalmente deixou ele no banco. Inclusive, acho que ele nem viajou para Cuiabá. O Palmeiras conseguiu pressionar no primeiro tempo, o Cuiabá teve muitas dificuldades de gerar qualquer chance de gol, qualquer chance mais perigosa pro goleiro Everton. Realmente é um time um pouco monótono, um pouco... Tem dificuldades mesmo de construir grandes jogadas. Tem agora o novo trabalho, né, do Petit, que vai chegar. Foi o último jogo da equipe com o técnico interino. O time não tinha contratado nenhum técnico desde da saída do Antônio Oliveira para o Corinthians. Então, enfim, também não era muito exigido, né, dentro do Campeonato Mato-Grossense, mas tem tido muitas dificuldades no Campeonato Brasileiro. Nesse momento é o lanterna da competição, não marcou nenhum gol. Então, realmente, é um momento bem ruim da temporada do Cuiabá e gera debates, gera preocupações até no sentido da temporada como um todo. Porque será que esse Cuiabá é tão bom quanto tem se mostrado nos últimos anos? Será que é essa vez que o Cuiabá vai cair? O time que tem conseguido se manter na Série A, já está há 3 anos na primeira divisão. Será que é esse ano que o Cuiabá cai? Vamos ver, mas realmente um começo bem ruim. Ainda mais agora sem o Daverson também, né? Por todas as questões contratuais que existem lá. Ele queria assinar um pré-contrato, o Cuiabá não quer jogar com ele assinado com outra equipe. Então, assim, é um momento bem instável. Vamos ver se esse novo trabalho do Petit também faz alguma diferença para o time conseguir se recuperar. O Palmeiras, por seu lado, também teve dificuldade de criar ao longo do primeiro tempo. No começo até o Endrick era um dos mais lúcidos e conseguia gerar jogo, mas eu acho que é interessante ver como os jogadores jovens do Palmeiras têm sido importantes, né, nesse momento. O Endrick já foi ano passado, mas esse ano Luiz Guilherme e Estevão realmente têm assumido muitas responsabilidades, têm conseguido transformar a qualidade que eles têm em números, em gols, em assistências. E foi uma jogada do Luiz Guilherme já no primeiro tempo que o Palmeiras conseguiu abrir o placar, né? Uma boa bola ali pro Luiz Guilherme no lado direito do ataque, ele cruza muito bem ali pro Lázaro, que foi para dentro da área, foi um pouco mais agressivo, tentou ali algo a mais e foi recompensado. Mais um gol aí do Lázaro, já o segundo dele com a camisa do Palmeiras. O primeiro tinha sido lá contra o Independente Del Valle, naquela partida espetacular que o Palmeiras conseguiu vencer por 3-2. Dessa vez ele consegue fazer mais um e abrir o placar num jogo importante para o Palmeiras. Depois disso, assim, foi uma ótima partida do Endrick, ele começou muito bem, mas na hora de sair ele acabou saindo um pouco emburrado ali com o Abel. Acho que poderia ficar um pouco mais em campo. Entrou o Estevão e foi exatamente de novo com um jogador jovem, com essa juventude, com essa qualidade, que o Palmeiras conseguiu fazer mais um e fechar muito bem o jogo, né? O Estevão vai para cima ali do lado esquerdo dessa vez do campo. Não, perdão, era o lado direito ainda. Enfim, o Estevão faz uma grande jogada ali, vai para cima da marcação, sofre o pênalti e ele mesmo, 17 anos nas costas, não parece nada, assim. Impressionante, é um jogador de uma qualidade espetacular. O próprio Abel colocou isso na coletiva do jogo contra o Botafogo, assim. É um cara diferente, é um cara interessante, é um cara, assim, acho que interessante até pouco para falar dele. É um cara diferente, é um cara que pode pode atingir níveis espetaculares, assim. A gente vê muito isso no Endrick, mas
O Palmeiras tem outro moleque ali, é impressionante. E o Luiz Guilherme também. São moleques realmente muito bons do Palmeiras. Ele pega, ele assume a responsabilidade, ele mesmo vai bater o pênalti e manda no ângulo. Um golaço, 2-0 Palmeiras confortável. O Cuiabá ainda teve uma chance com o Bruno Alves ainda, que teve uma bola ali rebatida do escanteio e acabou chutando para fora, mas pouco o Cuiabá conseguiu levar perigo ao gol do Palmeiras. No geral, o Palmeiras com uma partida bem segura e em alguns momentos conseguiu ali algo a mais para conseguir marcar os seus gols e garantir mais uma vitória nesse brasileiro. O começo do brasileiro do Palmeiras é bom, apesar da derrota contra o Inter, que acho que ainda machuca um pouco e deixa o Palmeiras um pouco atrás na tabela, mas com essa vitória o time consegue de novo encontrar o caminho aí das vitórias, né? Consegue uma partida realmente importante para a sequência do Brasileirão. Com isso, vamos passar um pouco sobre os outros resultados dessa quinta rodada do Brasileirão. Primeiro, no sábado, tivemos Bragantino 1, Flamengo também 1, momento de instabilidade do trabalho do Tite, que saiu vaiado na última partida da Copa do Brasil contra o Amazonas, no Maracanã, e empata mais uma. Saiu atrás no placar, depois conseguiu o empate, mas realmente o time vai tendo algumas dificuldades ao longo desse Campeonato Brasileiro, e o trabalho do Tite vai tendo algumas dificuldades também. Dificuldades também tem no outro time do Rio de Janeiro, no Vasco. O Vasco que perdeu para o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, no Paraná, por 1-0. Então, o time aí que está buscando um novo técnico depois da saída do Ramon Dias e todas as questões que envolveram a partida contra o Criciúma lá em São Januário. O time perde mais uma no Brasileirão e vai tendo algumas dificuldades nesse início. Ainda no domingo, às 4 horas, também tivemos Vitória 1, São Paulo 3, realmente uma vitória muito importante da equipe paulista, que vai começando muito bem o trabalho com os Beldia. É difícil vencer o Vitória lá no Barradão, mas realmente o time também, comandado pelo Léo Condé, vai tendo algumas dificuldades nesse início de Brasileiro. O outro jogo da rodada, para finalizar, foi Botafogo 1, Bahia 2, lá no Newton Santos. O Bahia consegue vencer e assumir a liderança do Brasileirão ao lado do Atlético Paranaense. Na verdade, o Bahia é o vice-líder por conta do saldo de gols, mas enfim, realmente um começo de campeonato bem interessante aí do Bahia, que vai conseguindo bons resultados, e com isso, nesse momento, é o segundo colocado, junto com o Atlético Paranaense, com 10 pontos. O Atlético Paranaense, nesse momento, é o líder. Dito isso, a gente fecha 7 jogos na rodada. Normalmente são 10, porque tivemos 3 jogos adiados, justamente os jogos das equipes do Rio Grande do Sul. Internacional, Grêmio e Juventude tiveram seus jogos adiados por conta das enchentes que têm acontecido lá no estado, que tem afetado totalmente também a vida dos próprios atletas. E a gente gosta muito de falar de estatísticas dentro do futebol e dentro do cenário brasileiro e tudo mais, mas eu gostaria de trazer algumas estatísticas do que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul. São 78 mortes, de acordo com o último boletim divulgado nesse domingo. São 105 pessoas desaparecidas até agora. Mais de 800 mil pessoas foram afetadas de alguma forma por essas enchentes. 340 municípios foram afetados. 120 mil pessoas, pelo menos, estão ou desabrigadas ou desalojadas, tiveram suas casas inundadas. Isso tem afetado o tráfego, seja por carro, seja por terra, seja pelo ar, né, por meio dos aviões. O aeroporto Salgado Filho foi fechado nessa última semana. Também isso afeta a operação dos hospitais, a operação do comércio, e isso afeta diretamente a vida das pessoas. Então, é um momento onde a gente não pode nem pensar em futebol em relação a esses times, e talvez a gente devesse pensar até em cancelamento da rodada como um todo do Brasileirão, porque realmente é um momento extremamente complicado. Existem conversas para que esses times joguem em outros estados, mas assim, é um momento de calamidade pública. São problemas que têm afetado diretamente a vida das pessoas, e os jogadores de futebol, eles vão continuar vivendo a vida deles, eles têm muito dinheiro, e mesmo que a casa deles seja inundada, eles vão conseguir
pelo menos a sua maioria, né, olhando para jogadores que jogam em times como esses de Série A, a maioria deles vai continuar vivendo a vida deles normalmente, mas tem muitos que inclusive estão morrendo e que não vão ter nada, e tem muitos que têm perdido muitas coisas e não tem condição nenhuma de recuperá-las. Então, se você quiser doar de alguma forma, eu vou deixar algumas instituições também bem confiáveis aqui na descrição do vídeo, também na descrição do primeiro comentário, né? Então, fica à vontade, se você puder doar qualquer valor. Aliás, qualquer valor que você tiver, doe, porque realmente é importante. Acho que uma pessoa só não consegue salvar todo mundo, mas talvez uma pessoa consiga ajudar a outra. E talvez um dinheiro que você ajude possa, quem sabe, ser efeito para uma pessoa lá. Então realmente, acho que precisava passar um pouco sobre isso, mas realmente são problemas que têm afetado totalmente não só o Rio Grande do Sul, como outros lugares do país, né? Essas mudanças climáticas, a gente viu, por exemplo, no jogo do Cuiabá, mais de 30 graus já à noite, já eram 8 horas da noite. Então, inclusive, existem especialistas que dizem que essa frente quente, né, que tá rondando tanto o centro-oeste como o sudeste, afetaram diretamente também com que as chuvas se concentrassem no Rio Grande do Sul. Então, o problema vai muito além, e o problema vai além do Brasil, inclusive. O problema é realmente global. Então, é importante a gente ajudar o quanto a gente puder essas pessoas, porque isso pode afetar pessoas de outros estados em outros momentos também, de outras maneiras até, certo? Então é isso. Com isso, encerro o vídeo de uma maneira um pouco triste, mas espero que você tenha gostado. Espero que você fique ligado também um pouco nessas próximas rodadas de Brasileirão. Vou sempre trazer um resuminho um pouco, mas acho que eu tinha que falar sobre isso, certo? Então é isso, deixa um like, deixa seu comentário também sobre o que você achou. Beleza? É nóis, tamo junto e valeu.